Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady no Ar, o podcast mais adotável de toda a podosfera. No episódio de hoje, eu converso com um artista incrível, o Guilherme Infante. O Guilherme é o criador do personagem Capirotinho, que muito provavelmente você já viu nas redes. Ele veio até aqui ao Pet Lady no Ar para falar de resgate, adoção, posse responsável e tudo que envolve essa responsabilidade que é levar um bichinho para casa. Todos os contatos do Guilherme estão no post do episódio. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o thepetlady.com.br, onde também fica hospedado o blog. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do Pet Lady no Ar. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora Aí. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá. Tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas. A partir de R$1 por mês, você pode ajudar o Pet Lady no Ar a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Eu agradeço do fundo do meu coração aos meus pet padrinhos incríveis que investem tempo e din-din para deixar esse podcast cada dia mais feliz e mais gordinho. Um super abraço para o Alex Almeida, para o Bruno Mancini, Daphne de Mello, José Guilherme, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Thalita James, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues, Werquilane Martins, Eduardo Henrique Mercedes de Vasconcelos, Ricardo Varoto e Paulo Barquinha. E você sabia que você também pode se tornar um pet padrinho, não é mesmo? A partir de R$1 por mês você já ajuda a manter o podcast no ar. E a partir de R$10 você entra aqui para a lista de pet padrinhos com o nome falado aqui no programa. A grande novidade que eu não canso de falar é o nosso grupo exclusivo para os apoiadores que rola lá no Telegram. Agora, bora lá ouvir o papo que eu tive com o Guilherme? Guilherme, seja muito bem-vindo aqui ao Pet Lady no Ar. É um prazer enorme te receber. Fico muito, muito feliz que você tenha topado da gente conversar um pouquinho. E eu quero te pedir para você se apresentar para o nosso ouvinte. Fala um pouco quem é você, fala do seu trabalho também. E eu quero te pedir para você já contar pra gente quem são os bichinhos que vivem com você hoje. E aí, Carol, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Guilherme Infante, eu tenho 34 anos, eu sou mineiro, moro em Minas Gerais, atualmente estou morando em Patinga, que é aqui no Vale do Aço. Uhum. Eu sou cartunista, profissionalmente falando, sou cartunista, mas a minha profissão de verdade é pai de gato. É isso que eu exerço profissionalmente na minha vida, é isso que eu realmente exerço com o maior orgulho do mundo. Ai, que gostoso. A minha vida, em resumo, é isso aí mesmo, eu sou cartunista, tenho 34 anos, moro em Minas. Sobre os meus bebês, eu tenho 3 gatinhos. Sou responsável por 3 gatinhos. O Wolverine,
que é um gatinho que eu tenho que é um pouco mais idoso. Ele tem cerca de 12 anos. Foi o primeiro que eu resgatei da rua direto, adotei. Depois eu adotei, depois de cerca de 1 ano, mais ou menos, que eu adotei o Wolverine, eu adotei um outro gatinho, porque eu tava sentindo que na época eu ainda não era cartunista, eu trabalhava fora, né? E eu morava sozinho já. Então, eu saía muito cedo, voltava muito tarde, e eu percebi que isso estava fazendo mal pro Wolverine, assim, no sentido de carência. Sim, aí eu resolvi ficar sozinho, né? Pois é, exatamente. Aí eu adotei outro. Esse segundo que eu adotei, eu não resgatei. Ele é adotado, mas ele saiu direto da mãe pra mim, e a mãe era a gata da minha vizinha e tal. Então ele não chegou a morar, não foi um resgate, que é o T-800. Pra quem não conhece a referência, o T-800 é o modelo do robô do Exterminador do Futuro. É um ótimo nome, Guilherme. Achei sensacional. Obrigado. De alguns bons anos, acho que depois de 8 anos, ano passado, meados do ano passado, apareceu uma gatinha que tem aquela pelagem que a gente chama de pelo siamês, né? Aquela cor siamesa. Novinha também, e essa apareceu na rua, tava extremamente subnutrida, e eu adotei essa, e essa eu dei o nome de X-23, que é o nome da filha do Wolverine, né? Eu acho que o pessoal que viu Logan talvez consiga fazer alguma referência, não sei. Verdade, o filme do Logan mais recente deixa mais claro essa referência. A X-23 tá com quantos anos agora? A idade é aproximada, né? Acredito que ela tem cerca de 1 ano, porque quando eu adotei, em maio do ano passado, ela tinha alguns meses. E a gente tá em março, né? Então eu imagino que ela deve estar para completar 1 ano, deve ter 1 ano e alguma coisinha, ou quase 1 ano. Não, ela é bem novinha, então. É bebezona. Castrei ela há 1 mês e pouco. Não, até bem baby. E ela e o seu velhinho se dão bem? Assim, não rola treta entre eles, não? Então, o que eu vou contar é um cenário extremamente de exceção. Porque eu conheço muitas pessoas que têm gato, que passam por todo aquele processo de adaptação de gato novo ao lar, né? Todo esse procedimento que às vezes demora meses. Aqui em casa, quando eu coloquei a X aqui dentro de casa, ela no primeiro dia já tava lambendo o Wolverine já tava lambendo ela. Que delícia! E ela tava procurando tetinha no Wolverine pra mamar. Meu Deus, que dó! Que dó! Pois é. Aí com o T-800 ele é um pouco mais rabugento. Aí o T-800, mas ainda assim sendo rabugento, demorou 2 dias e eles já estavam dormindo junto também. Gente, mas que gracinha, que coisa... Que surpreendente, né? Porque, igual você falou, é totalmente inesperado, assim. Total. Eu tinha um gato, meu gato mais velho, quando eu adotei o segundo, assim, não foi nenhuma adoção muito bem pensada, foi aquele caso do tipo adoção surpresa, sabe? Que o gato aparece na sua vida e você adota. É a X foi É que você não tava pensando, né? Você não tava se programando pra aquilo. O meu primeiro gato, tipo assim, odiou, ficou meses pra se adaptar. Ele ficou muito, assim, irritado com aquilo. Então é totalmente diferente do que eu tenho o hábito, sabe? De ver gatinhos, assim, se dando bem. Pois é, aqui em casa é um cenário muito de exceção. Porque na época minha namorada também adotou a irmã da X. E ela já tinha algumas gatinhas e foi lá um transtorno, demorou meses até as gatinhas ficarem juntas, assim, sem ficar fazendo uma pra outra e tal. É totalmente diferente. Aqui em casa foi um caso muito excepcional. E assim, eu tive medo de contar essa história e ninguém acreditar. Por isso eu registrei tudo, coloquei tudo no Instagram. Porque é muito inacreditável. Eu realmente fiquei muito surpreso com isso. Eu não sei porquê, meus gatos são paz e amor, assim, são meio maconheiros, sei lá. São tudo gente boa, tudo simpático. Eu não sei porque que meus gatos são tão paz e amor, assim, não sei porque que eles são tão tranquilos, mas quando a X chegou aqui em casa foi muito fácil a adaptação, foi ridiculamente fácil. Eu tava sofrendo por antecipação, imaginando já separar paninho pra cheiro de um, cheiro do outro e tal. Mas não, chegou aqui em casa, foi na hora. E sabe o que é pior? Eu acho que a gente fica tão ansioso, né? Acho que a nossa ansiedade atrapalha muito também. A gente fica do tipo já prevendo que vai dar errado, que vai ser trabalhoso. E essa ansiedade que consome a gente, eu sinto que piora tudo ainda, né? Eu lembro que assim, a gente pegou ela da rua e ela tava na caixinha de transporte, a gente tava levando ela no veterinário para aquela primeira consulta, porque ela tava muito magrinha. E aí quando eu olhei pra ela pelos buraquinhos da caixa de transporte, aí eu falei, essa aqui não vai ser encaminhada pra ninguém, não.
Essa aqui é minha. Essa aqui vai ficar... Exato. Vai é amor à primeira vista. Que ótimo. Então a gente já entrou, na verdade, numa das primeiras pautas que eu queria te perguntar, que é a sua experiência com resgate de animais e com adoção, né? Então, na verdade, os seus 3 gatinhos foram adotados e você já passou, então, por alguns processos de resgate, né? De tirar o bichinho da rua mesmo. Eu já passei por muitos processos de resgate, mas passei por processos demais, assim, mais do que minha saúde mental talvez aguentasse. Destes 2, eu adotei, né? Que é o Wolverine e a X. Ficaram com você, no final das contas. Isso, mas eu já passei por muitos processos, assim, de resgate, de animal e tal, esse tipo de coisa que pra quem tem um pouco mais de empatia, é difícil de ignorar, né? Sim, totalmente. E isso pra você é uma bandeira que você defende muito, que você levanta mesmo, que é significativo pra você. Eu tenho uma relação muito, não sei, muito próxima com outras formas de vida de forma geral. Por isso eu sou... Tudo que envolve assim, outras formas de vida me cativa muito, sabe? Eu sou muito ligado à natureza, à plantinha, vejo trilha de formiguinha na rua, eu passo por cima pra não atrapalhar. Ai, que legal. Não como carne, sabe? E com animal, quando eu vejo um animal em sofrimento, independente de qual seja, é óbvio que eu não consigo passar em branco por aquilo, né? Aquilo me afeta demais. Sim. E aí a gente acaba assim, meio que sem planejar, de agora em diante eu vou levantar tal bandeira, eu vou ser um apoiador de tal causa. Você fala, não, isso aqui é correto, eu acho que eu tenho o dever como um ser humano de suportar este tipo de coisa que acontece no mundo, tá? Que às vezes é culpa da minha própria espécie, então por isso eu tenho uma culpa embutida, ou porque eu sou um ser humano e assim, eu transcendo a minha própria natureza porque eu tenho a racionalidade, portanto eu não posso agir apenas com instinto, eu preciso de fato proteger tudo que está ao redor. Entra num campo um pouco mais filosófico. Mas o ponto é que, sem você perceber, você acaba levantando algumas bandeiras, sabe? Eu concordo com você. Eu me sinto de uma forma muito parecida também. Acho que acaba virando uma coisa que é muito cara pra gente, né? Que é muito importante, assim. E fica muito difícil você passar a viver a vida sem levar aquilo em consideração, né? Sem levar aquele bem-estar daqueles bichinhos, aquela situação em consideração. Então eu super entendo, assim, eu compartilho bastante dessa visão. Eu penso assim, há muitos milênios atrás, foi a nossa espécie que retirou felinos selvagens e foi pegando os filhotes mais mansos das crias e foram cruzando entre eles até chegar no que a gente considera como um gato doméstico. Fez a mesma coisa com lobos, por exemplo, até chegar nos cães. Sim. Então, se hoje existe um animal que é doméstico, que depende de atenção doméstica, tem toda essa dependência de ser humano, se habita entre as nossas cidades, se depende de nós para tudo isso, a gente tem culpa no cartório, sabe? A gente tem uma responsabilidade nessa história, por mais que não tenha sido eu que fui lá milênios atrás e separei um gato selvagem da mãe. É uma responsabilidade coletiva, né? Uma responsabilidade da nossa espécie como um todo. Tem a ver com a nossa convivência e com outras espécies, outros animais, né? Pelo menos é o que eu acredito e é o que eu tento levar pra mim, sabe? A responsabilidade por atos que às vezes não são meus, mas são de antepassados meus. Sim, super concordo com você. E já emendando nesse assunto também, como que você vê, assim, a gente cruza com animais nas ruas todos os dias, né? O Brasil, infelizmente, é um país que tem uma população de animal de rua enorme. Quando que você acha que é um animal que precisa de resgate? Quando você bate o olho, você acha que todo bichinho precisa de ser resgatado? Todos que cruzaram seu caminho, você se sentiu assim? Ou tem situações que você acha que não cabe? Essa é uma pergunta muito difícil. Porque a gente acaba caindo na questão de recurso, né? Sim. Se dependesse exclusivamente da minha vontade, é óbvio que eu tentaria acolher todos que eu visse, né? Não é legal, mesmo que você não veja um cachorro atropelado, sangrando, doente, você vê um animal extremamente magro rasgando lixo para comer, você imagina que a fome deve ser um dos males que mais aflige aquele animal, né? Sim. Então, em todos os sentidos, assim, eu gostaria de dar algum amparo. Mas aí entra a questão do recurso, porque eu não tenho recurso suficiente para dar tanto amparo para todos. Então a gente acaba tendo que, infelizmente, fazer uma triagem do
que necessariamente a gente pode fazer ou não. No sentido de alimentação, assim, eu ando com uns sachêzinhos de... Quando eu tô com mochilinha, eu ando com uns sachêzinhos de comida, com aquele saquinho de chup-chup, sabe? Sim! Ótimo! Então, com ração e tal, aí, na medida do possível eu paro e dou. A minha ex-namorada também, ela andava com um saco de 10 kg de ração no porta-mala. Isso é muito Sempre legal. que ela via, ela parava, colocava um potinho de margarina lá pro animal. Então, assim, a gente faz um pouco por quem não tá precisando tanto, que são esses casos. Que, aliás, tá precisando bastante, né? Porque não é só de alimentação que animal vive. Precisa de vacina, precisa de lar, carinho, atenção, tal, segurança. Mas, assim, a gente faz esse mínimo para alguns. E quando são casos mais críticos, a gente faz mais, né? Por exemplo, casos de animal com cria, a gente tenta dar um amparo maior. Animal que tá machucado. Exatamente, é cadelinha prenhe, né, que a gente vê, o gatinho. Isso, que tá prenhe. Também. Ou o filhotinho que tá pra entrar no cio, e se entrar no cio, com certeza naquela região vai ter filhote. Então, às vezes esse é um dos piores casos, porque, assim, por exemplo, a gata, acho que a partir dos uns 6 meses, ela já consegue procriar. Então, assim, e é uma bola de neve, né, Guilherme? Tipo assim, é um filhote atrás do outro. Então, se você não para esse ciclo, né, vai direto. Ano passado a gente... pelo menos eu, né? Falar particularmente. Eu castrei 3 cachorras. Castração fiz só 3, mas eu tratei de muito remédio, de bicho e tal. Então, assim, a gente vai fazer, na medida do possível, o que pode, né? Eu não tenho tantas condições de fazer tantas coisas como eu gostaria, claro. Mas eu acho que fazendo a minha parte ali, já dá uma aliviada em algum ponto, né? E eu acho que esse é um grande problema também, porque as coisas acabam afunilando, porque não são todas as pessoas que fazem um pouco. Então, acaba, para algumas pessoas, ter que fazer muito. Então, vai afunilando isso, sabe? Esse tipo de você lidar com essas situações, se as pessoas tivessem um pouco mais de compreensão, tudo bem, não tenha toda a simpatia, todo esse amor pela vida animal, que nem eu tenho, por exemplo. Mas se compreendesse que, às vezes, manter aqueles animais ali pode ser até uma questão de saúde pública. Sim, exatamente. Como, por exemplo, a propagação da leishmaniose, talvez essas pessoas colocariam um pouco a mão na consciência e começariam a castrar mais animais, encaminhar para adoção, retirar da rua, para diminuir o problema, principalmente para a vida daqueles animais que estão ali abandonados, né? Também, e de quebra, assim, como consequência disso, garantir que a gente também não passe por alguns problemas. Sim, super concordo com você. E eu acho que tem uma coisa que é importante a gente falar, que você comentou, que nem sempre cuidar de um animal de rua é realmente tirá-lo da rua, né? Você pode alimentar o animal de rua, pode cuidar daquelas colônias de animais. Aqui na minha rua a gente tem uma... eu gosto de chamar a gangue dos cachorros. Tem uma gangue de cachorros aqui na minha rua. E eles são cuidados pelos moradores da rua. Eles moram, assim, não tem casa, mas eles têm alimentação, eles têm abrigo. Então, assim, às vezes você não consegue efetivamente adotar aquele animal ou retirar ele da rua, mas você consegue dar algum conforto ali, né? Você consegue dar algum tipo de cuidado mínimo, né? Que aquele bichinho pode precisar. Eu tenho um pouco de receio quando esse tipo de ação que vocês fazem aí, eu imagino que por você estar dentro dela, você deve fazer uma coisa um pouco mais organizada, mas é muito comum você ver pessoas de uma determinada rua, por exemplo, acha que dar arroz pro animal é suficiente, sabe? É resto de comida, né? Não é nem arroz, é resto de comida. E às vezes é aquele resto que é o arroz com o caldinho da carne que tava em cima, sabe? Então, é legal esse tipo de atitude, principalmente se for num bairro menos movimentado, onde o animal não tá exposto ali a riscos de carro, moto, ou gente que faz maldade por fazer maldade. Mas é importante também ter essa consciência de que, assim, dar arroz, dar resto de comida pro bicho não significa que você tá cuidando de um animal comunitário. Não. Cuidar de um animal comunitário envolve vacina, castração, levar ao veterinário caso tenha alguma coisa, uma coleirinha de leishmaniose. Tem que ter abrigo, ele não pode ficar, ao Deus dará. Ele tem que ter pelo menos uma casinha, um lugar que ele possa se abrigar ali numa situação de chuva. Pois é. O mínimo ainda é bastante, não é só fazer, tipo, dar um resto de comida, né?
Ainda tem muito a ser feito. Mas mesmo assim, se você tiver, sei lá, 5 famílias cuidando de um cachorro, o custo cai bastante, entendeu? Então não é nada muito caro. Basta apenas ter um mínimo de empatia. Mínimo de cuidado mesmo, né? De respeito. E aí a gente até conversou antes um pouquinho que tem uma ação que aqui no Brasil eu acho que eu nunca vi ser feita, né? Na verdade. Mas que é muito comum nos Estados Unidos, que é o ato de castrar, né? Capturar um gato feral, um gato de colônia, castrar e devolver para o mesmo lugar. Eu acho que aqui no Brasil a gente não fala muito disso, até porque não seria muito viável, né, Guilherme? Eu acho que seria muito pouco, assim, efetivo até para os nossos bichinhos. O que você acha? Eu, uma amiga minha chamada Fernanda e uma outra minha amiga chamada Milena, isso foi lá em 2014, eu acho, 2013. No começo da década passada. Nós trabalhávamos num conjunto de prédios que ficava numa cidade em Barueri, que é no estado de São Paulo. Na época eu morava em São Paulo ainda, trabalhava com TI. Tinha um conjunto de prédios que chamava ali Green Valley, né? Vale Verde em inglês, Green Valley. E esse conjunto de prédios ficava meio que numa parte, assim, quase num bosque. Então, os fundos onde era o estacionamento, era uma área ali meio tinha um riachinho e tinha quase uma florestinha ali, né? E a gente se deparava muito com isso, com uma quantidade absurda de gatos, ali na época para base de 20 a 30, 40 gatos. Uau, bastante. Muitos. E o pessoal lá do condomínio, eles de fato pegavam um dinheirinho e tal. Essas duas meninas que já estavam lá antes de eu chegar, já faziam isso, pegavam dinheiro de um pouco de galera e tal, compravam ração e meio que colocavam uns potinhos lá perto já desse bosque com ração para dar a comida para eles, né? Pelo menos ali uma ração de qualidade. E eles eram ferais, realmente. Eles não tinham esse contato humano. E eles se reproduziam lá entre eles e tal, e a população estava crescendo. E elas tiveram a ideia, e na época eu já estava ajudando elas mais próximo, já tinha sido transferido para essa unidade da empresa. E a gente fez isso. A gente contratou um rapaz que estava acostumado com isso, fazer esse tipo de procedimento. Ele levou lá as gaiolas, e a gente conseguiu realmente capturar dezenas de gatos. E conseguimos castrar todos. A gente fez até uma página no Facebook que eu acho que deve estar até online. Se eu pesquisar aqui, deve estar até online. Chama-se Amigos do Vale Verde, que a gente não queria usar Green Valley para não dar nenhum problema, né? Responsabilidade jurídica. Pois é, a gente colocou no teclado Vale Verde e meio que captamos recurso de uma galera, porque castrar um monte de bicho não é barato, né? Sim, sim. E conseguimos. Lá tem a foto de todos os gatinhos estirados, assim, ó, no mutirão, todos castradinhos, de barriga pra cima. Ai, que legal. Depois eu vou procurar, agora eu quero ver a carinha deles. Tá. Vou passar pra você o link do projeto. Ai, que ótimo. E isso é super legal, assim, é uma ideia que eu acho que em alguns lugares pode ter um efeito interessante, né? Assim, é diferente, mas eu acho que pode ter um efeito bacana também. Em Belo Horizonte, eu vi fazerem isso no parque municipal. Ah, sim, tem um grupo, né, que cuida dos gatinhos do parque. Tem. Inclusive, recentemente, eles até fizeram uma denúncia grave, que parece que nossa. Ocorreram uns casos pesados lá, que eu não vou nem entrar no assunto, porque eu não tenho estrutura emocional pra isso, mas eles fazem um trabalho bonito lá. O pessoal lá eles são muito, assim, extremamente resilientes, eu acho, sabe? A galera trabalha muito pra conseguir proteger os gatinhos, pra conseguir dar um mínimo de dignidade, assim, né, para aqueles animais. Sim, bem complicado ali, porque ali eles estão no meio da cidade, no meio de uma população que infelizmente está ali muito entregue às drogas, às vezes. É uma população vulnerável também, né, assim, uma população Exato, população humana e animal vulnerável, né. Exatamente. E aí tem uma questão que eu acho que é legal a gente cobrir também, que é justamente sobre a responsabilidade de um resgate. Isso eu coloquei um pouco na nossa pauta pra gente falar, Guilherme, porque talvez você já tenha visto gente que às vezes resgata o animal e que tem um discurso que eu pessoalmente acho abominável, que é assim: se ninguém puder ficar com ele, eu vou devolver pra rua. Você já ouviu gente que fala isso? Olha, eu não ouvi, mas se eu tivesse escutado, já teria bloqueado esse tipo de pessoa. Eu não vou lidar com esse tipo de gente, eu não vou ter contato com esse tipo de gente. É um discurso que eu acho tão, assim, é abominável mesmo, desrespeitoso com o animal, e é meio uma chantagem emocional, né? Do tipo assim, Parece que você tá sequestrando a qualidade de vida do bicho. Tipo assim, se não tirarem ele da minha mão, ó, ele vai se ferrar, entendeu? Ó, então, se vocês não fizerem alguma coisa, hein?
Eu acho muito desrespeitoso, assim, com o animal, enfim, muito, muito sem noção, né? Não, muito. E assim, a pessoa, provavelmente a pessoa não deve nem fazer ideia do motivo de resgatar um animal. Às vezes resgatou pra colocar no Instagram, no Facebook, porque é bonitinho, ganha like, mas não compreende a responsabilidade do ato, não entende o que é pra ser feito, né? E exatamente em relação a isso, eu até trouxe aqui dados, né? O podcast também é informativo, que de acordo com o Código Civil Brasileiro, artigo 936, após o resgate de animais, você se torna legalmente responsável por aquele animal. Então, se você não cuidar daquele animal, você não arcar com a necessidade daquele animal, você pode responder por crime de abandono. Então, pessoal, resgate com consciência de que você agora é responsável por aquele bichinho. Não tenha um discurso egoísta, um discurso infantil, né? De não ter responsabilidade por aquele bichinho, né? Eu não sei, eu sou um pouco cético em relação a essas leis que são criadas aí pra amparar animal. Porque elas meio que funcionam parte na intimidação, que a pessoa sabe que existe a lei, por isso ela não faz. Mas ela realmente sendo colocada em prática com pessoas que de fato cometeram crime, só acontece mediante alguém filmar e caiu na net e viralizou. E pressão, assim, pressão de autoridade, né? Eu vejo muito essas leis sendo colocadas em prática quando envolve, por exemplo, esses deputados que defendem muito causa animal, se você consegue uma pressão de um cara desse, né? Mas é muito difícil de acontecer. É difícil demais. Eu diria que eu nunca soube que existiu algum caso de prisão ou processo que não tivesse caído antes em rede social, sabe? Sim. Então é uma lei que meio que não é cumprida, sabe? É uma lei que não pega. A gente tem essa figura, né, de a lei não pegou. Uma coisa que não faz, pegou, né? Que é uma maluquice total. Total. Mas e aí, Guilherme, eu acho que é importante a gente falar de um outro assunto também. Eu tenho conversado com algumas amigas sobre isso, que é justamente do peso emocional, de se envolver com resgate, com abrigo. O próprio peso emocional disso que a gente está falando, de ter empatia, de cuidar de outras vidas. E uma questão que você comentou também é a própria questão de recursos, né? Não só recursos financeiros, mas recurso de tempo e enfim, recurso emocional de poder se envolver com aquilo. Você acha que é um peso grande que a gente acaba tendo quando a gente decide se envolver com resgate? Eu acho que é gigante, né? Pra mim, assim, eu não sou uma pessoa muito apegada em dinheiro, não, sabe? Dinheiro pra mim é um negócio que tem que ser funcional e tal. Acho que é até um defeito meu não ser tão apegado. Eu não tenho muitas coisas, não tenho muitos luxos e tal, e pra mim a vida tá boa assim. Mas é claro que qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer procedimento um pouco mais complexo do que dar um vermífugo, acaba custando muito caro, né? Consulta custa caro, castração custa relativamente caro. Hoje mesmo, por exemplo, uma cachorrinha que estava num lar temporário, aí ela estava apresentando um quadro de prostração e... Enfim, ela saiu hoje da internação e a internação dela deu mais de R$1.000, sabe? Caramba! Tô até com a notinha aqui, porque ela não foi só a internação, né? Foi a internação e teve mais coisa. Quer ver? Claro! Aqui, ó. 13 de março, tal, pretinha, porque assim, era uma cachorra de rua, então não tinha nome, o pessoal dá aquele nome genérico, né? Pretinha. Foram 4 dias de internação, mais fluidoterapia, mais medificação, aí não dá pra ler direito aqui, mais o exame laboratorial, que foi caro, porque a gente tinha feito um exame porque a gente tava com medo de hemoparasitose. Sim. Só que o exame que a gente fez não foi conclusivo, então tinha um exame que era bem mais caro, que era o de sorologia, se eu não me engano, que precisava ser feito pra gente verificar se de fato era hemoparasitose, né? Então a gente fez esse exame de sorologia, que era bem mais caro, e porque ela tava tendo uma série de sintomas clínicos de quadro hepático, aquele amarelamento e tal, esse tipo de coisa, a gente ainda fez uma ultrassonografia. Então tudo isso deu R$1.100, essa brincadeira aí. É pesadinho, hein? Caramba! É pesado, mas não é o principal, sabe? O principal é que ela tá bem, né? Então, tipo assim, de fato, tem a questão do recurso, mas se eu precisasse gastar 5 mil com ela, eu gastaria 5 mil, sabe? Porque é a vida dela, né? Sim, e isso é importante pra você, né? Uma coisa que você considera importante o suficiente pra investir. Não exatamente investir, né? Mas usar mesmo
o recurso que você pensar tem. Que eu salvei uma vida, né? Isso é verdade. Isso é bem verdade. A gente costuma dizer que a gente tem coisas, né? Você tem o seu perfil no Instagram, eu tenho o meu notebook aqui que eu tô olhando pra ele, eu tenho a minha cadeira aqui, eu tenho um teto, um chão e tal. Mas se a gente for pensar bem no básico, a única coisa que a gente de fato tem é a vida. Perdeu a vida já era, não tem mais nada. Então, a partir do momento que a gente permite que algum animal prossiga adiante com sua vida, a gente tá meio que deixando ele ter a única coisa que ele tem. Então é uma coisa muito... É muito bonito, né? É muito bonito, na verdade. É uma abordagem muito legal mesmo. Acho bem bonito. Aquela parábola, não sei se é parábola, anedota, historinha, conto, do garotinho tacando estrela do mar de volta pro mar, já viu? Não, nunca vi essa. Conta. Vou contar muito por cima. Depois de uma ressaca, de uma maré alta, o mar havia baixado e havia uma série de estrelas do mar presas na areia que provavelmente quando o sol batesse forte nelas, elas iam morrer, né? Uhum. E um cara tava olhando um garotinho lá na beira da praia, pegando uma estrela, jogando na água, pegando outra estrela, jogando na água, pegando outra estrela, jogando na água. E aí quando o cara reparou que tinham milhares de estrelas do mar ali na areia, né? Ele foi lá falar com o garoto, mas você não vai conseguir salvar todas, né? Por que você tá fazendo isso? Aí o garoto pega uma estrela do mar, joga na água, aí ele fala, pra essa aí eu fiz a diferença, entendeu? Ah, gente, é isso mesmo. Mas eu tenho essa ideia. Não dá pra salvar tudo, mas se a gente salvar um, a gente salvou um, né? O que eu puder fazer, o que eu conseguir salvar já vale, né? Já vale pela sensação de fazer uma coisa boa, né? No final das contas. Eu acho que nem a sensação, acho que é o dever, né? Assim, é uma obrigação que eu tenho que fazer. Se eu tenho disponível... Se eu tenho como salvar essa cachorra, eu não vou salvar por quê? Por egoísmo? Pra ter dinheiro? Não faz sentido pra mim. Exatamente. Agora, uma questão que eu perguntei pros meus ouvintes, quando eu falei que ia gravar esse tema, uma questão que o pessoal falou muito é o desgaste psicológico, que às vezes a gente pode ter com resgate, com abrigo, com adoção, no sentido de ter um envolvimento emocional muito grande com aqueles bichinhos que a gente tá ali, né, cuidando, se envolvendo e tudo. Você sentiu isso em algum momento? Que você tava se desgastando emocionalmente, psicologicamente, que aquilo tava tendo um peso maior no seu emocional? Ah, sim, demais, né? Demais. Quando assim não tem uns meses tão atribulados que nem esse, que eu tive que cuidar da Pretinha, eu costumo ajudar um ou outro projeto, amigos meus que adotaram, ou alguns projetos aqui da cidade, que é bem carente nesse sentido. E assim, eu tento ajudar do jeito que dá. Aí em BH, quando eu morava em BH, eu ia lá no gatil do Gatuá e ajudava a limpar a caixa de areia, ajudava a fazer faxina, sabe? Assim, eu aceito mão de obra, eu aceito carregar caixa de peso nas costas, eu aceito ficar em pé no sol o dia inteiro, não tem problema nenhum. Mas eu particularmente, eu não consigo lidar com histórias ou com cenas, assim, sabe? Com coisas que são muito gráficas, né? Com uma violência gráfica, assim... Ou até narrativa, sabe? Assim, às vezes quando duas pessoas começam a conversar sobre situações, eu coloco fone de ouvido, saio de perto, dou um corte. Eu não tenho estrutura emocional e a minha estrutura emocional ela é bem fraca para esse sentido. Nossa, eu fraca me demais. Identifico totalmente, Guilherme, totalmente. Eu não tenho nenhuma estrutura, assim, eu sou extremamente sensível com isso. Me faz, a gente começa a sentir um mal físico quase, né? Dá tipo uma dor física mesmo no corpo, né? Não curto também. Não gosto que me contem, não quero ver. Não é meu rolê também, não. Tanto que os perfis que eu sigo aqui em Ipatinga, que eu colaboro, eu tenho aqui os números das contas para transferência, tenho tudo aqui, mas o perfil mesmo eu não sigo. Eu não sigo porque eu não consigo lidar com aquelas informações, eu não consigo aceitar aquelas coisas. Então, e o meu trabalho, ele depende muito da minha cabeça, né? Então minha cabeça tem que estar minimamente no lugar para eu conseguir fazer meu trabalho, né? Da minha profissão. Sim. Então eu não posso mesmo. Você não pode estar desestruturado também mentalmente, né? Não, pra esse assunto, pra muitos assuntos não, pra maior parte dos assuntos não, eu aguento bem. Mas pra esse assunto eu sou bem
bem problemático. Não, super te entendo. E uma coisa que o pessoal pediu muito pra gente falar é o que é adoção responsável. O que a gente entende por adoção responsável? E eu queria saber qual que é a sua opinião. O que você acha que é uma adoção responsável de um bichinho? Eu acho que é você prover segurança e saúde, principalmente, do animal. Segurança, saúde e claro, afeto. Mas afeto eu acho que meio que tá embutido em saúde, né? Porque deixar o bicho em paz, né? Brincando e tal, feliz, faz parte da saúde do animal. Sim, com certeza. Saúde emocional desse bichinho, né? Exato. No caso de gatos, é um pouco diferente de cachorro. Vou falar dos dois, eu acho mais básico. Mas no caso de gato é colocar uma tela, castrar o animal, vacina, veterinário, periódico, alimentação de qualidade. Exatamente. No caso de cachorro, é quase a mesma coisa, mais um passeio, brincar, dar uns brinquedinhos pro cachorro, pro gato também. Então é mais nesse sentido, acredito eu. E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar também é a castração, né? Tem que castrar o bichinho, gente. Castração é super importante. Até pra ficar mais tranquilo dentro de casa, porque o cachorro, ele quer marcar território, vai fazer o xixi nos cantos. A gata, quando tá no cio, ninguém dorme na casa. Nossa, mas é assim, é uma coisa que quem já conviveu com a gata no cio é insuportável, Nossa. Né? É uma loucura. Não, é insuportável. Se você mora em apartamento, é certeza que você vai tomar multa. Sim, e pra ela é um sofrimento também, né? Pra gente é terrível, agora também. Pra ela é um sofrimento também. Ela tá tendo uma variação hormonal ali terrível, então não faz bem, gente, né? Então, parte da adoção responsável de você ter um bichinho em casa, castre o seu bichinho. Isso tem que fazer parte. O gato macho também gosta de fazer xixi nos cantinhos pra marcar território. Isso é um problema, porque o xixi de gato é muito fedido. Xixi de gato, eu gosto de falar com os meus clientes, Guilherme, que xixi de gato tem o cheiro do inferno. Pra mim é o cheiro do inferno, assim, insuportável. É amônia, né? Amônia. Nossa, amônia mas pura, tem coisa assim, por exemplo, tem às vezes, sei lá, almofada, travesseiro que você tem que jogar fora. Você não consegue recuperar aquilo ali, de tão desgraçado que fica o negócio. É isso mesmo. Quem tá com ciúmes aqui? Quem que tá aí? A X. A X tá aí? Porque como eu moro sozinho, é o que eu te falei antes da gente começar a gravar. Como eu moro sozinho, aqui em casa, toda vez que eles ouvem minha voz é porque eu tô falando com eles. Então, eles estão me vendo falando com alguém e não é com eles, eles estão meio que incomodados, sabe, com ciúmes. O que você tá fazendo aí? Com o que você tá falando? Que absurdo. É pra eu ir aí? É pra brincar? O que eu vou fazer? Que bonitinha. Mas então, eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar, eu vi até pessoas que tinham muita experiência com animal falar que cachorro, se você... Fêmea, né? Se você não castra, ela pode dar uns problemas de câncer, de mama. Não sei se você sabe dessa história, eu só tô falando de orelhada. A cadela não castrada, ela pode desenvolver diversos problemas de saúde. Câncer de mama, câncer de útero, piometra, que é uma doença horrível, que dá uma inflamação bem grande no útero, nos ovários. Então, assim, a minha indicação, assim, né, não sou veterinária, falo como da parte comportamental mesmo. É muito isso que você comentou. O animal castrado, ele não é que resolve problemas comportamentais, mas ajuda na solução de problemas comportamentais. O macho para de marcar território, fica um animal mais tranquilo. A fêmea também, mesmo a cachorra, né, a cadelinha, quando ela entra no cio, ela tende a ficar muito agressiva. E dá pra entender por que ela fica agressiva. Porque ela tá ali tendo um monte de mudança hormonal, sabe? É igual... É assim, a gente pode fazer um paralelo com uma mulher quando ela tá na TPM. Também tem um monte de mudança hormonal que é difícil de você controlar, assim, né? Tem uma coisa muito física acontecendo ali. Então, com a cadela é a mesma coisa. E eu acho que é isso que você falou, Guilherme. Tipo assim, posse responsável da alimentação de qualidade, cuidado veterinário, vacina, amor, brinquedo, bem-estar, né? De um modo geral, saúde e bem-estar daquele bichinho. Justamente. Exatamente isso. É o básico, né? Se der saúde e segurança, né? Tá tranquilo. Assim, quando a gente trabalha um pouco de problemas comportamentais com os bichinhos e tudo, uma coisa que eu gosto muito de falar é que, na verdade, cachorro e gato precisam de basicamente duas coisas. Eles precisam de muito amor e limite. É isso que eles precisam, sabe? E aí, quando a gente fala de amor, é justamente cuidados, né, com a saúde e tudo, e limite são as questões comportamentais, que quando você decide adotar um bichinho, você tem que também saber que você pode ter que lidar ali com problemas que você vai precisar resolver. Faz
faz parte da vida do bichinho, né? Isso rola muito com quem trabalha assim, ou já trabalhou com adoção e tal. A pessoa adota um animal e acha que vai adotar um Tamagotchi, sabe? Exatamente. Acho que vai adotar um bichinho de pelúcia. Ou adota porque quer que o bicho seja um brinquedo do filho. Nossa, isso é uma coisa que, assim, se eu puder não recomendar as pessoas a fazerem uma coisa, é isso. Não, mas assim, acho que nem... Bom, pelo menos nas entrevistas que eu já fiz pra adoção, nem passou. Uhum. Eu faço umas perguntas básicas, do tipo assim, o que você acha que um cachorro é, sabe? Ou um gato é, por exemplo. E aí já nem passa na entrevista, pelo menos eu sou muito chato nas entrevistas. Talvez até demais, inclusive. Não, eu acho que tem que ser mesmo. Eu super acho que tem que ser, sabe? Porque o tanto de animal que é adotado e devolvido depois... Porque a pessoa não pensou direito antes de escolher levar aquele bichinho pra casa. Com relação à criança, uma coisa que eu gosto de falar é justamente isso, que o animal, ele pode trazer alegria pra todo mundo, mas a responsabilidade é do adulto. A responsabilidade não é da criança. Não pense que a criança vai saber cuidar, porque não é responsabilidade dela. Isso também tem aquelas pessoas que adota, aí quer pagar de bom samaritano, aí não devolve, mas abandona. Nossa. E sem avisar, sabe? Ai, que ódio. Já vi. Ai, eu nunca tive ódio. de lidar pessoalmente com isso, mas eu já conheci casos que as pessoas fizeram isso. Nossa. Adotaram e depois acho que provavelmente ficaram com vergonha de devolver, porque na hora da adoção a pessoa faz entrevista, né? E a gente fala assim, olha só, se não se adaptar, você tem um tempo pra devolver, né? Geralmente as pessoas fazem isso. Aprendi recentemente, inclusive, que a gente tem que oferecer esse tempo justamente pra evitar o abandono. Exatamente. Mas aí a pessoa vai e abandona porque teve vergonha de falar que queria devolver, sabe? Então, é melhor falar que você quer devolver, gente. Não abandone, pelo amor de Deus. E o animal, ele não consegue no orelhão ligar pra você a cobrar e falar, olha só, me abandonaram aqui. Ele não vai saber voltar pro abrigo. Justamente. Né? E assim, uma coisa que acho legal comentar, que eu aprendi recentemente também, que eu achei muito legal. Quando você adota um animal, principalmente gato, ele pode levar até 4 meses para se sentir finalmente relaxado em casa. Então, não adote achando que no dia que você vai levar seu bichinho para casa, ele já vai te amar profundamente e vai dar tudo certo. Às vezes a adaptação dele não vai ser rápida. Não vai ser tão tranquilo, não vai ser igual a X-23, sabe? Que foi super de boas. Às vezes você vai precisar de ter mais paciência e faz parte do processo de você querer ter um bichinho mesmo. A relação que a gente tem com o animal é uma relação simbiótica, né? Ela não é uma relação de propriedade. O animal não entende você como dono, entende você como parte do bando dele. Talvez um líder do bando, firmeza. Mas é parte do bando. O animal não tem essa noção de isto é meu, aquilo é seu, sabe? São relações... A relação instintiva que o animal tem com o ser humano, e que eu acho que é a parte bonita da história, é uma questão de família mesmo, sabe? Então não tem muito essa noção. Você não pode adotar um animal e achando que no dia seguinte ele vai reconhecer você como da família dele, vai te amar enfim, te querer assim o tempo todo. E vai ser tão instintivo assim pra ele, né? Vai ser tão tranquilo. É um tipo de relação que a gente constrói, né? Exatamente. Agora eu quero te perguntar uma coisa, Guilherme, totalmente pessoal. Você falou que você é cartunista e você tem um livro que tem bichinhos. Tenho sim. O nome do livro é meio complexo, as pessoas depois procurem lá. Mas tem um livro, assim, que é um livro de sátira, autoajuda, né? Eu trabalho muito com tirinhas, assim, um pouco mais provocativas, tal, tem que ser um pouco mais polemista, tal. E eu tava cansado desse monte de livro de autoajuda. Acredito que como a maior parte das pessoas estão cansadas desse monte de livro de autoajuda que existe por aí. Sim. E eu fiz um livro lá que é um monte de bichinho dando conselho horrível, digamos assim. Conselho desmotivacional. Isso que eu ia falar, um conselho desmotivacional, né? Uma anti-autoajuda. Tanto que o subtítulo do livro é Errando com Eficiência. Ai, que ótimo. E quando você escolheu fazer realmente com bichinhos, tem alguma coisa a ver com essa relação que você tem com os animais? Ah, total. Tanto que a contracapa do meu livro tem a foto do Wolverine do T-800. Eu coloquei porque o livro é meio que dedicado a eles, sabe? Ai, que legal. Uma das últimas imagens do livro, eu desenhei o Wolverine e o T-800, os dois com umas coroinhas, assim, na cabeça meio de reizinho, né? Que realmente, que na época eu não tinha X ainda, eu não tava com ela, então é meio que são os reizinhos aqui de casa e tal, então o livro meio que foi inspirado neles, assim. Que bonitinho. Brincando.
sei lá, eu gosto de animais de forma geral, tenho toda essa paixão por natureza, né? E aí eu achei, vou usar eles pra passar essa mensagem, porque é um bichinho fofinho, só que falando um monte de asneira. Falando umas mensagens curiosas. Vamos tratar assim. Depois o ouvinte vai lá no seu perfil ver do que se trata. É mais fácil. E eu quero te pedir para você indicar alguma ONG protetora independente, algum abrigo que você gosta, que você acha o trabalho legal. Você quer indicar alguém para o pessoal conhecer? Nossa, mas eu quero e preciso. Ai, que porque ótimo. É uma protetora e, assim, algumas pessoas que veem o que eu faço, assim, e eu não divulgo tanto, não sou de ficar divulgando muito, porque quando a gente divulga muito, acaba muita gente mandando coisa pra gente, né? Sim, achando que você vai resolver todos os problemas também, inclusive. Isso, a pessoa lá, sei lá, do Piauí me manda uma coisa, sabe? Pô, tá no Piauí, cara, eu tô em Minas Gerais, que e aí me manda fazer? uma foto do bicho tudo sofrendo lá, ou conta uma história horrível, sabe? E eu não consigo lidar com isso muito bem. Então eu não espalho muitas coisas que eu faço. Mas algumas pessoas que sabem das coisas que eu faço falam que, tipo, sei lá, falam que esse é um trabalho de proteção que eu faço. Mas eu não acho que é. Eu sou só uma pessoa que faz o mínimo do mínimo. Sim. Porque as pessoas que são realmente protetoras e protetores, o trabalho deles é uma parada meio herculana. Assim, é um negócio do outro mundo. A pessoa abdica, geralmente, a vida social por uma causa, sabe? Então, o que eu faço, perto do que as pessoas fazem, é zero, praticamente. Então, tem uma pessoa daqui da cidade que ela, de fato, é uma protetora, que é a Fran. O perfil dela no Instagram, eu não sigo, mas eu tenho anotado aqui. É @arcadafran. Eu não sigo, ela não posta nada muito grave, assim, sabe? Mas eu já vi stories delas, assim, que me quebrou no dia. Sim. Eu não consegui fazer mais nada naquele dia, então eu parei de seguir, mas mesmo sem ela saber, eu continuo fazendo doações mensais quando não acontece algum caso muito excepcional que eu preciso arcar com algum custo no mês de algum outro animal, né? Mas eu me programo, assim, mensalmente pra destinar uma parte da minha verba, sabe? Que legal. Eu tô olhando aqui o perfil dela agora. Tem muito bichinho fofo. Meu Deus. Nossa. Tem. A casa dela é só isso. E aí, há uns tempos atrás, teve uma chuva horrível aqui. Aí tava olhando, e entrando água numa parte onde ficava animal e tal. Então, ela é uma pessoa, por exemplo, que eu ajudo. E meu ex-namorado também sei que ajuda bastante. Ótimo, vou começar a seguir ela também agora. Já gostei do jeito dela aqui. E ela é extremamente responsável. Eu boto a mão no fogo pelo trabalho dela. Ela não é acumuladora de animais, que é um outro problema que às vezes acontece nesse mundo de pessoas que ajudam animais. Sim, sim. Mas ela é extremamente responsável. Ela trabalha realmente muito duro pelos animais que ela cuida. E eu vou indicar um perfil que eu não quero que você siga, Guilherme. Não é pra você seguir, tá bom? Porque fechadíssimo. Não vou nem olhar. Tem fotos e vídeos que você não vai gostar. É do Grupo de Proteção Animal da Cidade Administrativa. Eu trabalhei um tempo no governo do estado, aqui em Belo Horizonte, e ajudei a fundar, junto com umas amigas lá, um grupo de proteção animal, porque lá é um lugar de descarte de animais. A cidade administrativa. Eu acho que é como as pessoas pensam assim, longe, né? Não tem como. É muito longe de Belo Horizonte. Quem não conhece a cidade é, tipo, muito longe de Belo Horizonte. Então eles pensam assim, como não tem como o bicho voltar, larga o bichinho lá e fica, né? Então são pessoas maravilhosas que lutam muito para conseguir resgatar, dar lar temporário, ajudar esses animais. Então, para o ouvinte seguir o GPA da CAMG, Cidade Administrativa de Minas Gerais. Vale muito a pena. Vou deixar os links aqui também no post do nosso episódio para o pessoal procurar conhecer também o trabalho. Ô, Carol, eu posso indicar mais um? Com certeza. Trabalho bom a gente indica. Eu imagino que boa parte dos seus ouvintes deve ser de Belo Horizonte, ou não? Sim, tenho muito ouvintes de Belo Horizonte. Tem muita gente daqui. Talvez eu vá até chover no molhado, porque eu vou falar o Gatuai, que é um grupo, Gatuai _ oficial. Que é um grupo que trabalha com gatos e tal. Inclusive, a pet sitter dos meus bebês, ela era do Gatuai, que é a Mi. A Miriene, você deve conhecer também. Conheço muito a Miriam, maravilhosa. Então, ela é um amor de pessoa. Hoje em dia, sempre que eu tenho dúvida, eu falo com ela, inclusive. Ela é incrível. Ela que isso, tem nem palavras pra ela.
Então, e o Gatuai Oficial é um grupo também muito responsável, eles fazem calendários, eu mesmo já participei de 2 calendários deles, já participei fazendo ilustração. E eles também são extremamente responsáveis. Eles eu conheço também muito bem, porque eles eu já trabalhei bem pouco, porque estava bem próximo da época que eu me mudei de Belo Horizonte. Mas eu cheguei a trabalhar um pouquinho com eles também, indo lá cuidar do abrigo, ajudar a cuidar do abrigo. E eles são extremamente responsáveis no que fazem também. E uma outra coisa do Gatuai, recentemente eles fizeram um catarse para juntar grana para reforma do abrigo, para conseguir ampliar um pouco os espaços do abrigo. E uma coisa que talvez o ouvinte não saiba, mas eu vou contar agora, eles fizeram um videozinho para divulgar a Catarse. O Catarse, não o projeto do Catarse. E eu narrei o vídeo. Eu fui a narradora do vídeo. É mesmo? Que legal. Eu ajudei a divulgar na minha página, também contribuí. Eu também contribuí, porque inclusive os prêmios são maravilhosos, né? Então valia muito, muito a pena, assim, vale demais, gente. Então, Gatuai é maravilhoso e a Gatuai só tem fotos fofas, tá? Então, o ouvinte que é um pouco mais sensível pode ficar tranquilo que lá só tem foto de bichinho fofo, muitos gatinhos lindos pra vocês conhecerem. Vale super a pena seguir, galera. Verdade. Eu desculpa eu estar dando muita dica de gato, mas é porque eu amo todos, claro. Mas é que o destino me transformou num gateiro convicto, porque veio um, depois veio outro, agora veio outra. E eu acabei virando meio que gateiro profissional, sabe? Eu acho maravilhoso. Eu gosto igual de gatos e cachorros, assim. Acho que cada um tem o seu charme específico. Ah, não. Total. Se eu pudesse, beijava até pombo na rua. Não, pombo, eu também adoro pombo. Eu sei que as pessoas acham esquisito, mas eu acho um animal muito curioso. Acho um animal muito, muito interessante. Eu acho lindo demais. Também. Mas aí, Guilherme, pra gente encerrar o programa, eu quero fazer um joguinho com você. Joguinho assim. Vamos lá. Não tem pontuação, tá? É só pra gente se divertir. O nome do jogo é Au Au ou do Mal. O que significa? Ok. É legal ou é ruim? É tipo, isso é positivo ou é negativo? Então eu vou falar uma frase, são 10 frasezinhas que eu vou falar pra você, e aí você tem que me falar se é legal ou se é do mal. Se você acha que é massa ou se acha que tá caidão, que não tem nada a ver isso daí. Então tem que responder Au Au ou do Mal só. Exatamente. Ok. Então eu vou começar, e aí você me dá o seu parecer. A primeira frase: quem tira o bicho da rua e depois ameaça devolver o animal se ele não for adotado? Nossa, é do mal demais. Esse a gente já tinha até falado que é mega do mal. Esse aí tá. Você é louco. Super do mal. Desumano. Agora a segunda frase: e quem divulga o trabalho de ONGs e de protetores sérios? Aí é Au Au top. Top, né? Também acho. Topíssimo. Au Au demais. Igual a gente tava fazendo aqui, viu, gente? Inclusive, os ouvintes que tiverem indicação de ONGs, de abrigos, de protetores independentes que quiserem divulgar, me manda mensagem que eu coloco tudo no post do episódio. Eu sempre, assim, às vezes vem convidado e pergunta assim, eu posso divulgar minha ONG? Claro que pode. E isso pode fazer com todo prazer, assim, por favor, faça. Né? A gente precisa de gente bacana fazendo coisas legais. Agora, terceira frase. E quem reclama que a pessoa ajuda bicho, mas não ajuda gente? Ah, do mal. Sai fora. Pelo amor de Deus. Você já ouviu essa? Eu tenho uma tirinha que tá fixada no meu Twitter. É a tirinha que eu deixo fixada no topo e tal. Eu sempre uso essa é a que eu mais uso. A tirinha, eu vou ler aqui, Lipsis Literis. Aí tem um rapazinho falando assim: nossa, mas você sempre faz tirinha defendendo bicho. Poxa, parece que você gosta mais de bicho do que de gente. aí eu respondo. No geral é isso mesmo. É isso aí. Isso eu gosto mais de bicho do que de gente. Ai. Acertou em cheio. Eu tenho que lidar com gente porque eu sou um ser humano. O ser humano naturalmente é um animal social, eu não consigo fugir disso porque é da minha natureza. Mas assim, se eu pudesse optar com quem que eu ando, putz, bicho. Com certeza, bicho. Eu já ouvi algumas dessas, assim, passeando com um cachorro. A pessoa fala assim, tá ajudando o cachorro, mas não ajuda um menino de rua. Mas, gente, assim, eu não sabia que tinha causas que eram mais importantes, assim, que a gente é obrigado a escolher, sabe? Cada um ajuda o que... E a pessoa que fala isso, geralmente é aquela pessoa que chega no Natal, compra um brinquedo, posta no Instagram que vai dar um brinquedo na cartinha de Papai Noel dos Correios lá, e nunca mais faz nada o ano todo. Exatamente. E é aquele tipo de pessoa que não ajuda nada, que não é gentil com ninguém também. Então, eu acho que a pessoa, assim, que é incapaz de ser gentil com um animal, ainda mais com um animal de rua que tá
tá sofrendo, essa pessoa realmente não tem um coração também que vale muito, né? Que é grandes coisas. Total. Agora vamos pra próxima frase aqui, ó. E quem não pode resgatar, mas alimenta e cuida dos animais da rua. Aí é o au-au, né? Au-auzinho, aí tá é top, eu acho top demais, velho. Lembrando que ração é bem barato. O preço que você vai comprar uma pizza no final de semana, você consegue comprar 10 kg de ração. Então você não precisa dar resto de comida. Você pode comprar um sacão de 10 kg de ração, deixar no seu quintal, com um potinho de margarina dentro e colocar a raçãozinha lá pro bicho. A ração vai ser sempre melhor, gente. Então... Não precisa ser tipo assim, nossa, ração top. Compra uma ração e dá uma raçãozinha, vale a pena. Faz igual o Guilherme tava falando, anda com um saquinho de chup-chup. Ou pros ouvintes cariocas de sacolé na mochila e coloca pros bichinhos, eles agradecem. Pois é. Agora a próxima, essa daqui eu acho que você vai adorar, hein? A próxima frase. E quem tira foto de bicho sofrendo, posta nas redes sociais com a legenda: alguém faça alguma coisa. Ah, nossa. Nossa, esse tipo de like, caça-like sensacionalista. Exatamente. Nossa, é do mal demais. É do mal demais. Ou chega no final do ano, tem fogos de artifício, o bicho morre, fica postando fotos do bicho morto pra falar mal de fogos. Nossa, como eu não suporto. Nossa, eu fico assim pra morrer com isso também. Me dá uma raiva. Não, eu já bloqueei parente, já bloqueei família. Não tô nem aí, não. Eu já pedi para as pessoas não me mandarem. Eu falo, não quero ver, gente. Pelo amor de Deus, assim. Vamos ter um mínimo de sensibilidade, vai. Eu bloqueio mesmo. Bloqueio que a pessoa nunca mais, nem desculpa vai mandar não mais. Tem nem risco, né? Agora a próxima. E quem faz rifa, sorteio, vaquinha, junta dinheiro pra ajudar animais em situação de risco? Nossa, aí é muito au-au. Muito au-au, né? Aí eu acho muito bom. Muito. Assim, muito, quem puder, quem tiver condições, puder chamar atenção para questões de adoção, de resgate, de cuidado, é maravilhoso. É isso mesmo. E aquilo, qualquer 10 reais que você ajudar também, quiser comprar uma rifa de alguém, mesmo que não vá ganhar, sabe? Ou puder doar, tudo esse tipo de coisa é útil, porque 10 reais, acho que, eu não sei, eu não bebo, mas 10 reais acho que não paga um litrão de cerveja, né? No jeito que as coisas estão tão caras agora. E a pessoa bebe pra caramba, sabe? E às vezes não tem dinheiro pra dar 10 reais, que pode ajudar a salvar, enfim, pra mim é muito pouco o prejuízo de ajudar um pouquinho, sabe? Exatamente, super concordo. E agora vamos à próxima aqui, olha. E quem resgata animal, mas doa esse animal sem castrar? Aí o que você acha? Essa é difícil. Aí do mal depende, ao depende. Porque às vezes a pessoa não tem condição. E castrar, não sei, a gente consegue aqui castração por 250, que é o valor mais baixo que a gente conseguiu, porque a veterinária, ela também ajuda em projetos, em projetos de resgates, né? Então, 250, uma fêmea de gato que é pequeno porte. Uhum. E de cachorro que é de médio porte, né? Então, é um valor alto. Assim, se a pessoa às vezes não tem condição, eu compreendo, sabe? Sim. Mas se a pessoa tem condição e faz isso, aí é safadeza, aí é do mal. Eu concordo com você, tô super nessa. Eu acho que o ideal é tentar castrar antes de doar, né? Pra gente ter certeza que esse animal não corre risco de se reproduzir. Porém, existem situações que não vai dar. Então, a gente tem que entender que nem sempre vai ser essa situação, né? Uhum. Agora a próxima, quase no fim já. Quem contribui financeiramente para as ONGs, para os abrigos e para os protetores independentes? O que você acha? É a UAU, né? É a UAU, porque é o que a gente tava falando mais cedo. É muita coisa para fazer e não é todo mundo que faz, então acaba rolando um afunilamento, né? Então, qualquer coisinha que a gente puder ajudar é importante, mesmo que seja bem pouco. Sim, sempre precisa. E o que a gente puder contribuir, acho que super vale a pena. Você tem toda a razão. Agora vamos para a última. Essa daqui é bem polêmica, hein? Vamos ver. Você vai achar polêmica, também sou só eu que acho polêmica. E quem tem nojo de animal de rua? É do mal. Do mal demais. Eu super concordo. Nossa, do mal demais. Fala sério, pelo amor de Deus. A gente é muito mais nojento do que eles em vários sentidos, inclusive por dentro. A gente tem que pensar que esses animais que estão aí suscetíveis à doença, às vezes estão doentes e contaminando uns aos outros, e às vezes nos contaminando, eles estão comendo o lixo que nós produzimos,
eles estão sobrevivendo e se multiplicando nos escombros das nossas construções. Eles estão ali naquelas condições porque nós deixamos. E o mesmo não se aplica só a cães, a gatos, mas a ratos, pombos, a baratas. Outros animais, né? Todos os animais chamados de peste, eles têm um papel muito fundamental e bem específico na natureza de forma geral. Eles foram esculpidos durante milhares de anos para estarem ali. E se eles estão descontrolados, a culpa é absolutamente nossa. Então a gente não tem nem o direito de falar que sente nojo deles. Super concordo. É o que a gente estava conversando até sobre os pombos também. A responsabilidade dos pombos estarem ocupando as grandes cidades hoje é nossa. Foi a gente que deixou isso acontecer, assim, criando tanto lixo, criando condições para que isso acontecesse, né? Então... Pois é, primeiro que pombo nem é daqui, né? Pombo não é nem brasileiro. Mas aí a gente oferece lixo para eles comerem. A gente tira os predadores que poderiam ser predadores naturais dele aqui no Brasil. E a gente oferece prédios e forros de casas e apartamentos e lugares abandonados e tal. Eles descontrolaram a população e aí agora a gente chama eles de peste. Não faz sentido nenhum. É exatamente isso. Super concordo. Então é isso, Guilherme. Muito obrigada de você ter vindo aqui, conversar comigo, topar fazer esse joguinho. E eu quero te pedir para você se despedir do nosso ouvinte e também fazer o seu jabá. Aonde que o ouvinte te encontra? Como que faz para ver o seu trabalho? Onde que é mais fácil de te ver? Certo. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Essa causa é uma causa que eu realmente, sempre que eu tenho oportunidade, eu tô falando sobre ela, eu tô batendo essa tecla, porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande que a gente não... a gente ainda não corresponde com o que deveria, sabe? Então é uma tecla que eu realmente bato muito e obrigado por poder vir falar sobre isso. Peraí que minha gata tá chamando atenção aqui. Ela não quer deixar o pai conversar, não. Não, ela tá causando aqui, mordendo nos fios. Bom, sobre o meu trabalho, eu tenho um personagem chamado o Capirotinho. Dá pra encontrar no Facebook, Instagram, Twitter, como Capirotinho. Tem uma loja online também, que é www.capirotinho.com.br, que tem os meus livros lá, incluindo esse livro aí dos bichinhos que, enfim, tem lá disponível. Exatamente. Vai lá ver pro pessoal conhecer. O nome do livro é um nome um pouco... ele não é muito family friendly, então eu não vou falar aqui, mas é bichinhos, não sei o que lá, aí embaixo errando com eficiência, aí vocês procurem. Aí é fácil de ver, porque tem bichinho, tem cara de bichinho também, assim. A capa é uma pombinha. Isso mesmo, a capa é uma pombinha. É exatamente isso. Então, gente, tá fácil de ver, tá bom? Vai lá, conhece o trabalho do Guilherme, que vale muito a pena. Acho que o pessoal, na verdade, já deve ter visto o Capirotinho antes. Eles não estão sabendo que tem esse outro livro aí com bichinhos. Talvez. E também a gente podia mandar um beijo especial pro Padu, né? Que é verdade, não só ouvinte, como ele é padrinho, ele é meu pet padrinho aqui do podcast. O Padu, ele é um excelente escritor. Eu tô inclusive devendo a capa de um livro dele que eu desenhei, mas esqueci, ainda falta colocar a tipografia do título. Padu, eu vou fazer a sua capa, eu vou te entregar. antes desse podcast pro ar, te garanto. É um excelente escritor, amigo meu lá do Rio de Janeiro. Acompanha a minha página desde o começo também, a minha página. É uma pessoa excelente. Exatamente, é isso. E é isso, muito obrigada, Guilherme. Eu que agradeço. E muito obrigado a todo mundo que estiver ouvindo a gente também. Com certeza, os nossos pet ouvintes são os melhores. Este programa foi editado por Audi Edições.